Olá, boa tarde a você que está acompanhando a nossa programação. Estamos ao vivo com mais uma edição do Gazeta Entrevista. Muito boa tarde, são 1h26 agora. E nós estamos aqui hoje reunidos para fazer uma análise da conjuntura política. Estou recebendo aqui o professor, doutor, cientista político Nilson Euclides. Conosco aqui também o Itan Arruda, editor do site Gazeta.net, e a Angélica Paiva, repórter de política da TV Gazeta. Hoje nós divulgamos uma pesquisa de intenção de votos e a gente vai se debruçar sobre esses números. Antes, eu só quero informar que, na verdade, hoje nós iríamos entrevistar a candidata a governadora Janaína Furtado, da Rede Sustentabilidade. Mas aí, mais uma vez, ela não compareceu, exemplo do que fez na primeira rodada de entrevistas, e então, para aproveitar o momento e o tempo que é muito importante na televisão, nós decidimos fazer essa conversa aqui, analisando o quadro político atual. Bem, deixa eu dar uma boa tarde aqui para os colegas, dizer que são todos bem-vindos, especialmente o professor Nilson Euclides, que quero agradecer, viu, professor, a sua gentileza, a sua generosidade de sempre atender o nosso convite quando nós o convidamos. Não, é sempre um prazer. Eu acho que esses momentos em que a democracia precisa ser revigorada e os debates precisam ser cada vez mais qualificados, as informações que a gente da universidade humildemente procura trazer para a mídia, eu acho que é extremamente importante. É muito prazeroso para mim, eu faço com muito gosto. Muito bem, então deixa eu trazer aqui já os primeiros quadros da pesquisa, eu vou pedir aí para a produção ir colocando, e aí quando chegar naquele que reúne as maiores informações, a gente para analisar. Aí tem o voto estimulado. Para governo, Gladson Cameli, 49%, Marcos Alexandre, 34%, depois vem o Coronel Ulisses com 9%, em seguida Janaína Furtado, 1%, David Hall não pontuou. Brancos e nulos somam 4%, indeciso 3%. Pode passar para o próximo. Aí vem a rejeição, né? O índice de rejeição dos candidatos. Marcos Alexandre tem a maior, 48%. Gladson Cameli, 35%. Janaína Furtado, 28%. David Hall, 28%. Coronel Ulisses, 26%. Depois temos aí votos válidos. É esse quadro que eu quero frisar. Gladson Cameli, 53%. Marcos Alexandre, 36%. Coronel Ulisses, 10%. Janaína Furtado, 1%. E aí eu quero que fixe nesse quadro para a gente analisar o panorama a partir desses números. Isso daí, professor, indica uma vitória no primeiro turno do candidato Gladson Cameli, porque são os votos válidos, quando se exclui brancos e nulos. Quer dizer, uma coisa que até então era improvável, há algumas semanas atrás, hoje já não parece tão distante. Como é que o senhor avalia essa mudança no quadro? Na verdade, eu acho que esse quadro ele consolida uma tendência que a gente já havia verificado cerca de 10, 15 dias atrás. É claro que na última pesquisa era muito difícil você avaliar e frisar e cravar que nós teríamos uma eleição de um turno só. Inclusive aqui a gente comentou, eu sempre acreditei que nós teríamos uma eleição de 2 turnos. Mas essa eleição é uma eleição muito singular. Então, a movimentação, as candidaturas, enfim, os episódios que vão e o quadro nacional, tudo isso, de certa forma, influenciou e aquele candidato que vinha liderando teve a fortuna, né, de receber grande parte daqueles eleitores, inclusive, que estavam brancos e nulos, indecisos. Se a gente verificar o quadro histórico dos últimos 30 dias, a gente vai verificar que essa diferença que o Gladson coloca agora já numa decisão eliminando, você vê que ele absorveu muito. E o Marcos Alexandre acabou perdendo o voto ou ficando... daqui a pouco a gente vai mostrar esse comparativo, mas antes eu quero a opinião dos colegas sobre quais os fatores que poderiam ter influenciado essa mudança dos números, assim, objetivamente, 1, 2 ou 3 situações que contribuiu. Bom, a primeira e talvez mais óbvia foi o problema envolvendo os candidatos ao Senado. Eu acho que o problema entre Jorge Viana e Ney Amorim, um problema, diga-se de passagem, que o candidato Marcos Alexandre não tinha a qualquer governabilidade em cima do manejo dessa briga de egos, vaidades e estratégias, o Marcos não tinha domínio sobre isso.
Então, isso foi algo que desgastou o candidato Marcos Alexandre, sem dúvida, isso foi um fator importante. Eu acho também, não sei se, não tenho aqui elementos, números para dizer, mas acho que a gestão do governo, que sempre vem sendo reprovada, principalmente pela Real Time Big Data, as duas outras pesquisas anteriores demonstravam uma reprovação da gestão do Tião Viana. Então, assim, eu não sei até que ponto essa negativa da gestão não migrou também para o candidato. A rejeição dele expressa um pouco isso, né? É a maior de todas, vem de um longo processo de governo, responde por esses 20 anos de PT no governo, então acho que Angélica, o que pode você pensa? Posso falar o que eu penso? Sim, claro. O que eu penso mesmo? Não, estou brincando. Mas assim, eu analiso essa questão, concordo com o Itaã, que essa briga entre os candidatos ao Senado contribuiu muito, mas eu acho que o Marcos já entrou nessa campanha derrotado, porque o sentimento antipetista é muito forte no Brasil todo, não é diferente no Acre. O Gladson Cameli está se preparando para assumir o governo há quantos anos? 10 anos? Desde que ele foi eleito deputado, que ele falou que queria ser governador. E ele veio preparando a campanha dele, né? Então, eu acho que são vários fatores que levam a isso, mas a briga entre os candidatos foi decisiva. Eu creio que sim. Decisiva. Agora, e lembrando, né, professor, que o eleitor, nós da imprensa, forçamos um pouco a barra para fazer com que o eleitor decida fundamentado naqueles aspectos mais técnicos. É uma forçação de barra que nós fazemos para ver se o voto fica menos ilógico, fica mais racional. Mas é difícil porque o eleitor vota mesmo com a emoção, vota mesmo com os símbolos. Eu quero a opinião do professor sobre o seguinte aspecto. Nessa linha de chegada da campanha, o que a gente começa a ouvir nos bastidores é que o candidato da Frente Popular vai partir para o ataque, né? E isso acaba desconstruindo uma imagem que ele construiu ao longo da trajetória política dele de ser um político sereno, equilibrado. Isso já começa a ficar visível nas redes sociais com a militância, quer dizer, do pescoço para baixo, tudo é canela, diz o ditado, né? Como é que o senhor vê essa mudança de estratégia assim, no final? Falando de estratégia, eu acho que houve por parte da Frente Popular um erro crasso. Eles utilizaram a mesma estratégia de eleições anteriores num quadro de disputa eleitoral que era completamente diferente. Nós falamos aqui que essa eleição era uma eleição diferente. O candidato da oposição tinha conseguido formar uma frente, tinha uma certa liderança, tinha carisma, vinha de uma eleição para Senado extremamente importante, com um número de votos significativo, mas a Frente Popular ela utilizou a mesma estratégia para uma eleição que tinha elementos completamente diferentes. Eu começo dizendo o seguinte, eu concordo, viu, que a gente às vezes faça um pouco a barra para ver se esse voto fica cada vez mais racional, mas eu acho que entre a ideologia, a racionalidade e a paixão, que são esses três elementos mais importantes da decisão do voto, eu acho que a Frente Popular perde nesses três quesitos. Na razão, na racionalidade, porque o governo ofereceu pouco nos últimos 4 anos. Avaliação muito negativa. Ideologicamente falando, a gente está falando de uma crise ideológica de liderança dentro da própria Frente Popular que culmina com essa intriga entre os candidatos a Senado. E terceiro, o eleitor está motivado por um sentimento de revolta, de negação de alguns valores e de negação do próprio status quo que a Frente Popular colocou. Professor, eu lembro o seguinte aspecto. Isso aqui no debate da TV Gazeta, para mim, ficou muito evidente isso. O eleitor, ele tinha ali alternativas diferentes. Né? Ele tinha alternativas que demonstravam o seguinte, via-se perfeitamente o candidato melhor, o candidato mais articulado e os candidatos menos articulados. O que leva o eleitor a saber que determinado fulano, determinada pessoa, determinado candidato é o melhor e, no entanto, eu não voto nele? Qual é o movimento que pode explicar uma decisão dessa? Eu tenho um candidato que é melhor ou menos pior? As companhias, tá?
As companhias? Mas tem mais companhias dos dois lados. É muito complicado. O que eu quero dizer Eu acho. é que muitas vezes nós somos, sim, levados justamente por esse outro fator que o senhor falou aí, a respeito desse sentimento de mudança, que Olha, é uma coisa complicada. eu Tipo acho assim, que a o mudança pela mudança. É a mudança. eu acho que o eleitor acriano ele está sendo muito mais racional do que emotivo e ideológico. Porque é diferente, uma coisa é você ter um candidato preparado, que sabe os dados, que tem um conhecimento técnico, não é? E outra coisa é você identificar que esse candidato, apesar do conhecimento técnico, traz dentro da sua candidatura os mesmos vícios de um governo que está sendo muito mal avaliado. É impossível, okay. O eleitor não dissocia a figura do Marcos Alexandre com a gestão PT dos últimos anos. Não é? Então o eleitor, ele entende, ele até identifica que o Marcos Alexandre é um rapaz qualificado, um gestor qualificado, mas entende também que dificilmente ele vai conseguir colocar todo esse conhecimento técnico a favor de uma proposta de desenvolvimento alternativa para o Acre, porque a estrutura de poder em que ele está inserido, o eleitor ele enxerga isso. E na guerra de turmas... Eu falei, as companhias. Então, e na guerra de turmas... Em outras palavras, né? E na guerra de turmas, a turma que acompanha o Gladson Cameli, eu não posso dizer que são neófitos na política. Mas né? faz muito tempo. Então o eleitor, acho que, de repente... Quem vai votar pela primeira vez quem vai não votar sabe, pela né? primeira vez, ou quem até já votou, mas não lembra dos detalhes. E a gente não pode esquecer também, vejam bem, a liderança de Gladson Cameli, e a gente tem aqui liberdade para falar isso, não há aqui ninguém que está interessado em defender candidatura A, B, C ou D. O Gladson, nesses últimos 2 anos, ele conseguiu se apresentar como uma figura carismática e também uma liderança política no Juruá. Ele assumiu para si a responsabilidade de levar a questão da BR, enfim. Ele fez alguns movimentos, principalmente no interior, que passou para esse eleitor uma capacidade, entendeu, de gestão. O senhor Você se acha lembra que que o ele teve Marcos- problemas para formar a chapa, né? O senhor se lembra Deixa eu disso? fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta. O Laércio já está me cobrando aqui o intervalo. Vamos voltar já já com essa análise política. Aguenta aí, é só um instante, até já.